E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Web, aqui do Gêmeos do Crime, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Garota Invisível, da Lisa Jewell. A Lisa Jewell, que inclusive já é uma das minhas novas autoras favoritas no mundinho thriller suspense. Já li todos os livros dela lançados pela editora Intrínseca, que são eles A Família Perfeita, foi o primeiro lançado dela pela editora Intrínseca. Aí depois saiu A Noite em que Ela Desapareceu. E depois veio Nada Disso é Verdade, que vale ressaltar que é o único livro dela que eu não gostei, não curti nada desse livro. Infelizmente foi uma decepção pra mim. Agora os outros eu gostei bastante, mas esse daqui infelizmente não recomendo. Então aqui em Garota Invisível a gente vai basicamente acompanhar a história da Sapphire. A Sapphire, ela é uma adolescente de 17 anos ali. E quando ela era criança, ela sofreu um trauma muito terrível, uma coisa muito pesada aconteceu com ela. E por conta disso, o Aaron, que é o tio dela, que mora com ela, né, levou ela pra ficar sob os cuidados do psicólogo Rowan. E ela passou ali 3 anos sendo acompanhada pelo Rowan, né, o psicólogo dela, recebendo o tratamento dele e tudo mais, sendo acompanhada por ele. Até que num certo momento o Rowan decide dar alta para a Sapphire. Só que ela fica indignada, porque ela não entende como que ele está dando alta para ela, porque ela não se sente pronta, não se sente preparada. Ela não enxerga que o tratamento dela já está tão avançado assim para ele resolver dispensar ela, dar alta para ela dessa forma. Tanto que o acontecimento mais trágico da vida dela, né, que foi o trauma de infância, ela nem chegou a se abrir pro psicólogo e contar isso pra ele. Ela acha um absurdo, sabe? Receber ele dar alta pra ela, sendo que ela não conseguiu nem se aprofundar nos traumas de infância dela. Ela nem chegou pra ele e contou qual foi todo o motivo, o estopim que levou a acontecer tudo isso, porque por conta desse trauma, a Sapphire ela começou a ter crises de ansiedade e inclusive começou a ter episódios de automutilação. Então foi isso também que influenciou muito o tio dela a buscar ajuda com um psicólogo e fazer com que ela se tratasse com ele. Então por conta disso, né, por conta dessa rejeição, digamos assim, porque a Sapphire ela enxerga como uma rejeição, como se ela estivesse sendo esnobada ali pelo Rowan. Porque ela não se sente pronta, mas ele só resolveu dispensar ela e dar alta para ela. E por conta disso, ela começa a criar uma obsessão pelo seu ex-psicólogo. Ela começa a stalkear a vida dele, perseguir ele. Ela começa a seguir todos os passos do Rowan. Ela começa a espiar a casa dele escondido, a rotina de trabalho dele, tudo que ele faz. Ela começa a acompanhar a vida dele assim, como uma verdadeira stalker. E com isso ela acaba descobrindo segredos que envolvem o Rowan, coisas que ele está escondendo de sua família. E por aí vai. E do decorrer da história não demora muito pra gente se dar conta de que a Sapphire ela desapareceu. Misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas num belo dia, uma bela noite, ela simplesmente some, desaparece, sem deixar pistas nenhuma. E aí é onde a história vai se desenrolar. Então a gente vai acompanhar ali todos os acontecimentos que ocorrem após o desaparecimento da Sapphire. Então, ao longo da história, no decorrer da história ali, a gente vai descobrindo o que acontece, o que ocasionou o desaparecimento da Sapphire, né? Como é que vai se desenrolar a história depois que ela está desaparecida, uma garota sumida assim. E aí a gente vai acompanhando vários pontos de narrativa na história. A gente vai ter o ponto de vista da Sapphire, ela inclusive é a única personagem que vai ter sua história narrada por ela mesma. Mas ao mesmo tempo, na história, a gente vai ter o ponto de vista também de outros personagens, que é o Owen, que ele é um vizinho ali do Rowan, que é o psicólogo, né, que a Sapphire desenvolve uma obsessão. Ele mora na casa de frente pro Rowan. E esse Owen, ele é o estereótipo do homem esquisitão, sabe? Aquele homem bem diferente, esquisito, que todo mundo olha pra ele e já enxerga ali um cara totalmente diferentão. Tanto que as pessoas, principalmente as mulheres, quando elas veem o Owen, elas até evitam manter qualquer contato com ele, justamente por ele ter essa pinta assim de cara esquisito,
até porque lá no bairro onde eles moram tá acontecendo uma série de ataques contra as mulheres, e por ele ter esse perfil assim de homem esquisito, já levanta uma suspeita, né? As mulheres desconfiam que ele tem esse perfil, poderia ser ele, esse predador sexual que anda atacando as mulheres, mas o Owen vai ser uma das peças-chave da trama, porque não demora muito para ele ser implicado no desaparecimento da Sapphire. Ele vai ser o principal suspeito, vai ser investigado pela polícia, então ele tem uma grande relevância na trama. E também, outro ponto de vista que a gente vai acompanhar é da Kate, que ela é a esposa do Lowen, do psicólogo. É até estranho, né? Mas a gente não tem ponto de vista do psicólogo, e sim da esposa dele, que narra boa parte da trama também. É uma personagem bem interessante, e ao longo da trama a gente vai vendo como que essas três histórias, né? Da Sapphire, do Owen e da Kate e do marido dela, o Lowen, como que elas vão se entrelaçando e se cruzando ao longo da história, da narrativa, porque no início parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nenhum deles não tem nada a ver ali um com o outro, mas ao longo da trama as histórias vão se entrelaçando, vão se cruzando, e a gente vai ver que tudo ali está conectado. E aqui nessa história, a Lisa Jewell, ela trabalhou muito bem no psicológico dos personagens. O foco principal dela foi centrar ali realmente na mente dos personagens, bem um thriller psicológico mesmo, e mostrar as camadas psicológicas de cada um deles. E a história aqui no livro, a gente não vai ter uma história que já começa com uma reviravolta, um ritmo eletrizante, vai ser uma coisa bem mais lenta, bem mais devagar mesmo. A autora vai entregando as coisas aos poucos ali pra gente, mas mesmo que de forma devagar, ela consegue instigar a gente desde o começo. Eu, por exemplo, desde o prólogo aqui do livro, já fui completamente fisgado, instigado ali para descobrir o que ia acontecer nos próximos capítulos, e já não conseguia largar a história para já ir desvendando os próximos acontecimentos. E é um ritmo bem lento mesmo, bem devagar, mas ela consegue manter a gente ali vidrado na história. Então é basicamente isso que a gente vai ter aqui nessa história, pessoal. Agora falando um pouco da minha experiência de leitura sobre o que eu achei. Então, gostei bastante do ritmo que a autora foi conduzindo a história no começo, essa forma dela trabalhar devagar com a história, num ritmo mais lento, sem uma coisa apressada. Eu gostei bastante como que ela foi mostrando bastante, focando no psicológico dos personagens. Eu acho que ela trabalhou muito bem nisso. E um ponto muito forte da Lisa Jewell é que a escrita dela, para mim, é maravilhosa. Todos os livros que eu li dela, eu amo a forma dela escrever. É sempre com capítulos curtos e narrativas que prendem a gente desde o começo, consegue te deixar instigado ali na leitura. E ela tem uma escrita fácil e simples, nada muito difícil ou muito complexo, muito detalhista. É uma coisa bem simples, sabe? Bem simples a gente pegar e conseguir ficar imerso na leitura. E ela faz a gente se aprofundar assim, nos personagens, entrar dentro da mente, da cabeça deles mesmo, pra gente ficar bem ali imerso na história de verdade. Então eu gostei bastante desse ritmo que ela levou no começo, mas infelizmente esse livro pra mim ele tinha tudo pra ser o livro, pra ser o livro do ano, pra ser um 5 estrelas favoritado, mas infelizmente eu amo Lisa Jewell, mas eu não vou passar pano pra ela. Pra mim, a primeira metade desse livro ela foi muito boa. Eu gostei muito como a autora conduziu toda a história ali, o suspense e tudo mais. Só que depois, quando acontece o desaparecimento da Sapphire, que vai acontecer mais quase na metade do livro, na segunda metade, pra mim, ela já deu uma recaída bem grande. Infelizmente, pra mim, o ritmo de leitura foi ficando bem mais chato, ela se perdeu ali, e principalmente falando sobre o final, gente. E não só eu, como todos os comentários que eu já vi, as críticas do pessoal que lê o livro, todo mundo fala que o final, infelizmente, deixou muito a desejar pelo que ela passou ao longo do livro. Ficou um final bem broxante, bem xoxo, capenga, anêmico e uma coisa bem corrida. Porque ela foi trabalhando a trama bem devagar ali, moldando os personagens, bem cozinhando em banho-maria, sabe? Só que chegou no final, foi tudo muito apressado, um ritmo acelerado, uma coisa que ficou ali
parecia que ela estava com pressa de terminar o livro, ou ela só não sabia como terminar o livro. E vale ressaltar também que é uma coisa que me incomoda muito na Lisa Jewell, porque eu amo a escrita dela, já falei, ela desenvolve histórias muito boas, mas pra mim todos os livros dela que eu já li tem esse mesmo problema, que quando vai chegando no final, ela meio que se perde ali na história. Aconteceu o mesmo com A Família Perfeita, aconteceu o mesmo com A Noite que ela Desapareceu, e aconteceu o mesmo com Nada Disso é Verdade. Apesar que Nada Disso é Verdade, ela se perdeu do começo ao fim, porque esse livro eu sinceramente odiei desde o começo. Mas é uma crítica que eu faço a Lisa Jewell, porque pra mim ela cria histórias muito boas, ela apresenta personagens bons, complexos pra gente, consegue criar narrativas boas, tramas boas, desenvolver bem a história, mas quando vai chegando assim pro final, ela meio que ela se perde. Eu não sei o que acontece com a Lisa Jewell. Será que ela fumou um baseado ali ao longo da história e ficou meio chapada na hora de escrever? Ou ela só não sabia o que escrever? Ou ela se apressou, quis colocar um final rápido e acabou ficando isso? Porque pra mim fica perceptível que todos os livros dela, de suspense, tem esse mesmo erro em relação ao final. Ela desenvolve muito bem as histórias, mas aí chega no final e fica aquela coisa meio apressada, meio broxante, que infelizmente decepciona. Porque pra mim, Garota Invisível tinha muito potencial para ser um grande thriller psicológico, um grande suspense. Eu comecei a ler ele com as expectativas lá em cima. Eu queria muito, de verdade, ter dado 5 estrelas para ele, ou pelo menos 4 estrelas e meio, 4 estrelas. Mas lá no Scooby eu tive que dar 3 estrelas e meio, porque o final realmente ele decepciona muito. Tem muita coisa ali que não faz sentido com o que ela passou ao longo da história toda. Infelizmente não dá pra passar pano, porque o final da história ele fica uma coisa muito sem nexo, muito sem sentido, muito desconexo com tudo que ela passou ali na história. Coisas que não dá pra acreditar que realmente aconteceria, sabe? Vários acontecimentos forçados e fora o ritmo acelerado e apressado que ela usou para finalizar a história. Porque ela foi contando tudo lentamente, bem devagar, para chegar no final e resumir tudo assim, de uma forma tão rápida, tão apressada, que não ficou uma coisa legal, não ficou bacana. Eu não sei, eu acho que a Lisa Jewell fumou alguma coisa ali, um baseadinho. Me deram um negócio esquisito pra tomar. E ficou a Lucy Crazy. A Lucy Crazy. Bem vibe Nazaré. Tô doidona, tô doidona. E não deu certo. Infelizmente, não deu certo ali o final. O livro ele tinha muito potencial, sim. A sinopse dele é muito boa. Os personagens são muito bons. Dava pra ser um livro 5 estrelas favoritado, fácil. As minhas expectativas com ele estavam lá em cima. Mas infelizmente o final deixa muito a desejar em vários aspectos. Até a última cena mesmo, por exemplo, pra mim, eu achei muito forçado. Ela quis colocar coisas ali que infelizmente não dá certo. Sendo que a autora ela aborda temas muito importantes aqui na história, sabe? Temas bem relevantes e atuais, porque esse livro aqui, por mais que ele seja o último lançamento que saiu dela aqui no Brasil, o último lançamento não, porque na verdade depois dele saiu outro livro dela, só que não pela Intrínseca, que foi pela editora Excelsior, que foi o Breaking in the Dark, que inclusive é um livro da Marvel, da Jessica Jones. É bem diferente assim, mas é mais um livro dela que eu esqueci de mencionar quando eu falei os outros que lançaram. É porque esses aqui são mais suspense, agora o outro já não sei mais que pegada que é, já que é Marvel, então não sei. Mas ela abordou temas bem importantes aqui, sabe? E pra no final acabar sendo esse balde de água fria, né, gente? Que a gente foi lendo o livro, esperava uma reviravolta daquelas. Não que não tenha um plot twist ali bem surpreendente também, até chega a ter. Só que foi uma coisa bem morna, bem broxante, sinceramente. No final da história, a gente esperava uma coisa e recebeu uma coisinha bem apressada, muito... sei lá, como se ela só quisesse terminar o livro. Ficou sem ideia e só queria terminar ali o mais rápido possível. Então, infelizmente, o final dele deixou muito a desejar. Porque a história, como eu falei, a primeira metade pra mim foi muito boa, agora a segunda metade decepcionou muito. Então, pessoal, foi isso. Essas foram as minhas impressões sobre Garota Invisível.
Eu super recomendo ele pra vocês sim, apesar dessas ressalvas, né? Pra mim não deixa de ser um bom suspense da Lisa Jewell, como eu falei, ela foi construindo um livro muito bom, apesar de pecar no final. Então, independente disso, eu recomendo pra vocês, só não vão esperando uma coisa muito boa ali, um desfecho muito bom, porque infelizmente ela realmente deixou a desejar bastante. Mas recomendo sim a leitura de Garota Invisível, leiam e tirem suas próprias conclusões. Vale muito a pena, como eu falei, ela é uma autora que já virou uma das minhas favoritas no gênero suspense e thriller. A escrita dela é uma coisa que me cativa muito, porque ela consegue prender o leitor ali desde o começo. Com a escrita dela, capítulos rápidos e curtos, que fazem a gente ficar bem mais imerso na história o quanto antes. Então, recomendo para vocês a leitura de Garota Invisível. E se por acaso você já leu algum dos livros da Lisa Jewell, se você já conhece essa autora, deixa um comentário aqui falando o que você acha dos livros dela, o que você achou das histórias. Mas, caso não conheça também, super recomendo para vocês os 4, com exceção desse aqui. Nada disso é verdade, eu já falei pra vocês, eu não gostei desse livro, não recomendo. Agora os outros, de olhos fechados, podem pegar pra ler que vocês vão gostar muito. Então essa foi a minha resenha do livro Garota Invisível, da Lisa Jewell. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like para ajudar no crescimento do canal, vou agradecer bastante. Deixe um comentário também, se inscrevam no canal e espero que vocês deem uma chance para Garota Invisível ou para qualquer outro livro da Lisa Jewell. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tchau!